Oi gente, tudo bem? Eu sou a Teacher Ellie e bem-vindos a mais uma aula. E nesse vídeo eu vou falar sobre o must. Must. O que significa o must? Bom, primeiro de tudo, o must é um modal verb, assim como o can ou o should, que eu fiz também, gente. Então, se você ainda não assistiu esses dois modal verbs, clica aqui ou vai na descrição desse vídeo que eu vou deixar o link ali para vocês. Agora, comparando o must com o should, o must ele é mais forte que o should, tá, gente? Então, o must significa dever, no sentido de ter que fazer alguma coisa, tá, gente? Quando você tem a obrigação de fazer alguma coisa ou você sente a necessidade de fazer alguma coisa. E assim como todos os outros modal verbs, o must não vai ter uma conjugação como em português, tá, gente? Então, vai ser I, you, he, she, it, we, you, they, must, né? Então a gente vai deixar todos eles iguais. I must, you must, he must, she must, certo? E aí um verbo, tá? Que também vai vir na forma original dele, como por exemplo, se eu quiser dizer que eu tenho que ir ou devo ir, eu vou dizer I must go. E um detalhe de pronúncia, tá, gente? Quando você for falar, por exemplo, eu tenho que ir ou devo ir, né? I must, e aí go, começa com uma consoante, eu tenho um som de uma consoante, esse T do must ele vai sumir quando você estiver falando, então você pode dizer I must go, I must go. Agora, quando você coloca uma palavra que começa com vogal, com som de vogal, né, como por exemplo open, então você vai pronunciar I must open, então esse T vai juntar com open, então vai ficar I must open. Certo? E a negativa, a forma negativa do must, você pode dizer must not, tá? Sem a pronúncia do T também, I must not. Ou então, dessa forma aqui, que seria mustn't. Você não vai pronunciar o T do meio, então você não vai dizer mustn't, você vai dizer mustn't. Então, da mesma forma, se você quiser dizer que você não deve fazer alguma coisa, você vai dizer I mustn't go, por exemplo, ok? Então vai ser assim com todos os sujeitos, com I, you, we, he. E se eu quiser fazer uma pergunta com must, eu simplesmente vou pegar o must e vou colocar na frente do sujeito, né? Então vai ficar must I, must you, must he, must she, e assim por diante com todos eles, tá, gente? Inclusive, se eu quiser fazer uma pergunta com algum question word, por exemplo, tá? Vou usar o what, então eu quero fazer uma pergunta, o que você deve fazer todos os dias, né? No sentido de o que você tem que fazer todos os dias. Então eu vou usar o what, vou continuar colocando must antes do sujeito, porque é uma pergunta, né? Então, what must you do every day? What must you do every day? O que você deve ou tem que fazer todos os dias? What must you do every day? E o must também é utilizado para expressar uma probabilidade, tá? Quando você deduz alguma coisa. Por exemplo, tá? Se eu vejo a mesma pessoa, o mesmo homem almoçando no mesmo restaurante que eu, sempre vestindo branco, tá? Então, eu, de repente, vou achar que ele é médico, né? Então, a minha conclusão é he must be a doctor. He must be a doctor. Então ele deve ser médico, né? Tá sempre usando branco. He must be a doctor. Então, uma rápida revisão na forma afirmativa. A gente vai falar I must, por exemplo, com o verbo go. Então vai ficar I must go. E assim vai ser para todos os outros sujeitos, todas as outras pessoas. Na forma negativa, essa frase de I must go ficaria I mustn't go. I mustn't go. E na forma interrogativa eu vou passar esse must para frente do sujeito, tá? Então, por exemplo, ficaria must I go? Must I go? E se eu quiser fazer uma pergunta com question word, eu vou colocar o question word, o must ainda antes do sujeito e o resto da minha frase, como por exemplo, what must you do? What must you do? What must I do? What must I do? It must be love, love, love. It must be love, love, love. Show must go on.
É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, que essa aula tenha sido super útil para vocês e que vocês tenham gostado. E se foi isso tudo, então dá o seu like, compartilha essa aula. E se você ainda não está inscrito no canal da Teacher Ellie, inscreva-se.